Muito bem, no ar mais um episódio do Resenha Psi, o seu podcast de psicologia, comportamento, sociedade e profissão. Porque hoje a gente vai falar de um assunto que todo mundo já passou ou vai passar em algum momento, a não ser que você seja herdeiro de algum bilionário, tá? Mas se você não deu essa sorte, você vai ter que se deparar com questões ligadas a trabalho, e a escolha da profissão é o tema dessa semana. Meu nome é Renan Fileto, sou psicólogo clínico, e como vocês sabem, eu estou toda semana aqui com um ou mais convidados para falar dos temas que a gente separou, e hoje a gente vai manter essa tradição. Estou aqui com uma colega, uma amiga, Stephanie Temistocles, ela também é psicóloga, e ela vai falar um pouquinho sobre o que está envolvido, né, nessa escolha de profissão, o que a gente tem que levar em conta para tomar uma decisão da mais acertada possível, vamos colocar dessa forma, né? Tudo bem? Como é que você está? Bem-vinda. Ai, obrigada. Eu tô bem. Muito obrigada pelo convite, Renan. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto, eu acho que um dos mais importantes, né? É um assunto importante que acaba afetando muito a vida das pessoas. Vamos lá, então. Como eu falei, gente, a gente vai falar sobre a escolha da profissão, né? E hoje em dia a gente fala muito de orientação profissional, né? Antigamente tinha o nome de teste vocacional, orientação vocacional, né? A gente vai entrar um pouquinho nisso. Mas eu queria saber, assim, você como psicóloga, né? Só pra gente aquecer aqui os motores um pouquinho. Por que orientação profissional? Por que essa coisa com trabalho? De onde surgiu isso? Desde a faculdade, eu achava muito interessante o psicólogo num contexto organizacional do trabalho. E depois, quando a gente tem matérias específicas de orientação profissional, eu já fui despertando um interesse muito grande pela área. E parecia muito legal para mim pensar, nossa, quantas pessoas têm essa dificuldade de entender o que elas querem fazer da vida, como que elas vão seguir, às vezes, uma carreira, escolhe uma profissão, mas não sabe uma carreira. E eu encontrei nisso uma possibilidade muito legal de trabalhar, tanto com jovens e adultos também. E eu acho que é legal, porque é um assunto que ele não vai ter fim, né? Porque não vejo forma das pessoas não terem que trabalhar em algum momento, né? É, verdade. Então eu acho que é muito necessário. Eu senti muita falta, quando eu era adolescente, de uma coisa um pouco mais sistemática. Porque eu sempre gostei de um monte de coisa. Até hoje, eu gosto de um monte de coisa. Acho que isso às vezes é até um problema pra mim. Então, a minha dificuldade sempre foi afunilar, entendeu? Tirar um pouco as opções e tal. E quando eu entrei em contato, e a gente conversou um pouquinho sobre isso também, eu falei, cara, isso é muito importante, né? Mesmo assim. O que é uma orientação profissional, assim, pra galera que não ouviu ou conhecia como teste vocacional? Qual que é a diferença, assim? O que é uma coisa e o que muda? Bom, a orientação profissional, a gente reúne um conjunto de métodos, de técnicas, a gente estrutura um processo para a gente conseguir buscar um direcionamento, facilitar a escolha da pessoa que está buscando essa orientação. O teste vocacional, né, o teste específico para isso, a gente tem vários tipos de testes, tanto os testes de internet, testes que são muito aleatórios, assim, então a gente tem que tomar esse cuidado para pensar sobre isso, porque alguns não vão ter uma validade, às vezes vão deixar mais confuso ainda. É muito diferente quando você tem ali uma orientação dentro de um processo mais específico para aquilo, quando você considera as questões pessoais, não só o teste por si só. Mas o teste ele pode ser também mais estruturado, com uma validade mais interessante, pode ser por escala, por questionário, ou até mesmo dentro de uma avaliação psicológica. Eu acho que é muito, muito importante isso que você falou, porque quando eu dava aula rolava muito... Adolescente é maravilhoso para fazer pergunta, né? E os alunos falavam assim, não, mas tem teste na psicologia, né? Eu falei, tem... É tipo os da Capricho, tipo esses testes de internet. Eu falei, e é até legal a gente deixar claro aqui, gente, o teste que a gente fala, né, que só psicólogo pode aplicar e tudo mais, ele tem essa validação, né, o conselho muda, né, muitas vezes, o que pode ser usado, o que não pode, quase como se fosse um remédio, né, que o remédio você vai testando e o omeprazol não pode tomar mais, agora pode, não sei o quê. É mais ou menos nesse sentido, né? Sim. E por passar por tanta coisa, a gente costuma ter uma segurança maior em relação a resultados, né, e tudo mais.
A gente não está falando da revista da Capricho, né? No fim das não, contas, né? é bem diferente. A gente tem Os testes em si, eles não vão determinar uma escolha também, mesmo que seja um teste validado dentro de uma avaliação psicológica ou teste de uso exclusivo do psicólogo. A gente não determina uma escolha, a gente facilita essa escolha. Então, a gente direciona, como você disse, vai diminuindo, né, um pouco as opções ali para perceber o que tá mais a ver com aquela pessoa, o que não tá, o que faz sentido para ela, o que não faz, para, dentro de um processo de orientação profissional, por exemplo, a gente ter uma decisão um pouco mais consciente e mais coerente com aquilo que a pessoa está buscando para a vida dela. E você diria, Stephanie, que eu tenho essa impressão, vamos ver se você concorda comigo, que a gente caminhou no sentido de tornar esse processo ele mais complexo mesmo, né? Porque você está falando assim, entender quem é a pessoa e ver o que faz sentido para ela e tal, é muito mais do que simplesmente uma escolha de profissão, né? Envolve vários fatores mesmo, né? Envolve muitos fatores. Às vezes as pessoas, elas escolhem uma profissão porque um amigo escolheu, porque o pai pediu, porque viu na internet alguma coisa, e na verdade ela não coloca isso dentro do contexto dela, dentro do contexto da história de vida dela, daquilo que ela identifica como habilidades dela melhores, identificação com o curso, aquilo que vai fazer sentido para a vida dela. E pensando também na atuação, o que ela está disposta a fazer da vida, né? Qual o projeto de vida dela, o que ela quer. E aí coloca realmente essa pessoa num processo muito aprofundado. E isso desenvolve muitas outras questões importantes, não só a escolha de uma profissão. Não, isso, massa, porque assim, eu vou sair lá com a escolha da profissão. Sim, mas com um monte de outra coisa, né? Com autoconhecimento, com uma série de fatores, né? Com certeza, é um processo muito completo. Por isso que é muito diferente de só um teste. E eu gosto que a área da psicologia e tudo mais, a gente mudou o nome mesmo, porque sempre que eu olhava, por exemplo, vocacional, bom, você é analista do comportamento também, você sabe o quanto é complicado, né? Sim. Porque, vocação, tipo, sei lá, padre, sei lá, tipo, não, nasceu para ser alguma coisa. Exato. Isso é complicado, né? Parece que é exatamente isso, parece que a gente desconsidera todos os outros fatores, desconsidera a história dessa pessoa, o contexto familiar, o contexto social, econômico, a gente desconsidera tudo isso para pensar, essa pessoa nasceu para ser isso. Eu entendo que existem alguns interesses ou até mesmo uma facilidade maior para algumas áreas, mas isso está muito atrelado a tudo que foi construído além disso. E áreas, né? Não profissões necessariamente. Sim, né? Exatamente. E aí, conforme ela vai desenvolvendo aquilo, ela vai se interessando mais ou menos. E é engraçado, porque eu sempre soube, eu não sei se você... A gente estava conversando em off, você falou que você sempre quis ser analista do comportamento, né? Dentro da psicologia. Eu não tinha isso. O que eu tive desde muito cedo era assim, eu sou um cara de humanas. Então, assim, você pegava o meu boletim, era maravilhoso, porque exatas era hemorrágico, era só vermelho, assim, é só coisas complicadas. Biologia, dependendo do que rolava, eu gostava, então eu tirava nota, mas humanas era sempre nota alta, assim. Então, tipo, eu sabia da área, eu não sabia da profissão, né? E aí, o quanto que isso envolve você conhecer o que está em volta de você mesmo, né? Tipo, são tantos fatores, né? Exatamente, são muitos fatores. Tem muitas pessoas que já têm isso mais definido da área, das ciências, né? Mas é muito diferente de pensar em quais profissões encaixaria um pouco melhor na minha vida, no que eu busco, o que eu quero ser, né? Porque a profissão, é muito difícil a gente não associar a identidade da pessoa. Claro. Né? Todas as vezes que a gente fala assim, como que é seu nome? O que você faz? Né? Então, se você tem... você é psicólogo. Nossa, daí a pessoa já cria um estereótipo da sua identidade em cima disso. Com certeza. Né? Você é psicólogo, qual o estereótipo disso? Né? Você trabalha na clínica, tem um outro estereótipo. Você trabalha num contexto social, outro estereótipo. Então, até dentro das áreas, a gente tem vários estereótipos, né? Na parte da carreira e não só da profissão. Mas é justamente isso, a gente tem um caminho mais ou menos do que é o interesse, mas quando a gente vai aprofundando, a gente vai entendendo melhor aquilo que faz sentido para a nossa vida.
E é engraçado, né? Eu tava no Instagram e semana passada, tava rolando uma coisa assim. Quando falam da Stephanie, perguntar qual, o que você responderia? Tipo, qual Stephanie? Aí eu abri a caixinha de pergunta, né? E eu fiz isso e, cara, basicamente, teve uma resposta ou outra que fugia, mas basicamente era, o Renan é psicólogo, ou o Renan é professor, porque eu tenho uns alunos no Instagram. O Renan é psicólogo, o Renan é professor. E realmente, porque isso é uma forma de identidade, né? Você se define muito pelo que você faz. E eu acho que até por isso é tão importante, né? Escolher da forma mais assertiva, né? E por isso que um dos requisitos para a gente pensar no processo de orientação profissional é o autoconhecimento. Justamente porque a pessoa ela não consegue entender quem ela é, como que ela vai saber o que ela quer ter de profissão, como uma identidade dela, se ela nem sabe direito quem ela é. Perfeito, assim. Eu tinha ainda... Vai ser muito autobiográfico isso aqui hoje, eu acho. Mas assim, no terceiro ano do ensino médio, eu prestei uns quatro cursos diferentes, em 4 faculdades diferentes. Eu falei, Deus vai prover e vai falar pra onde eu vou. Mas porque eu olhava e falava... Minha mãe é historiadora, né? Aí eu olhava e falava assim, história, gosto. Letras, eu gosto de ler, acho que ia dar certo. Direito. E aí acabou que eu falei, cara... eu não faço ideia, sabe? Tipo, e aí como eu te falei, eu acho que eu precisava de uma coisa mais afunilada, porque eu acho que no meu caso, a gente vai aprofundar depois nisso, mas eu acho que no meu caso, até rolava uma coisa de autoconhecimento do que eu gosto, mas eu não conseguia relacionar isso, que aí é o segundo momento, né? Relacionar isso com profissões, né? E eu queria te perguntar uma coisa, assim, quando a gente está falando de orientação, desse encaminhamento para a escolha de profissão, necessariamente eu tenho uma? Eu vou encaixar em uma? Não necessariamente, né? Você pode ter um direcionamento um pouco maior pensando em probabilidades para uma área, né? Ou para uma profissão, para aquilo que vai fazer mais sentido. Mas, normalmente, a gente já vai diminuindo as possibilidades. Então, às vezes, você pode ficar ainda em dúvida em uma ou outra... às vezes umas 3 profissões, mas ali você vai tomar a decisão de qual você vai seguir. Então, a tomada de decisão é você entender que aquilo você vai escolher para a sua vida naquele momento, mas não quer dizer que outras profissões não se encaixem também para você. Então, a gente vai avaliar o que vai fazer mais sentido naquele momento, considerando muitos fatores, né? Mas, é claro, a gente nem sempre consegue estudar ao mesmo tempo, fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, mas assim, e como que a gente trabalharia com 2 coisas ao mesmo tempo? Será que a gente conseguiria conciliar ou será que ainda não está muito bem claro aquilo que você escolheu, né? Sua tomada de decisão. E eu acho que é legal falar também que as coisas não são estanques, né? Elas não são... Porque eu tô falando do Renan com 17 anos no ensino médio, né? Cara, o Renan com 17 anos, eu acho que deve ter passado pela minha cabeça, mas não foi uma das principais opções, a psicologia. E, no entanto, eu trabalho com isso atualmente. Sim. Então, assim, rola essa questão também que isso pode mudar ao longo da vida, né? Com certeza, com certeza. Mesmo você realizando um processo de orientação profissional, em algum momento da sua vida, por qualquer motivo que seja, você pode considerar uma mudança. Talvez dentro de uma área muito parecida, ou talvez de uma outra área que você... não pensava naquele momento, mas sentiu que agora esse é o seu momento para fazer aquilo. Então, existem, ou quem nunca fez, né, uma orientação profissional, e aí, de repente, foi descobrindo que aquilo faz mais sentido. Então, de repente, acontece isso, da gente mudar de ideia ao longo da nossa vida, ou dentro da profissão mudar a nossa carreira também, né, direcionar. O psicólogo mesmo tem tantas possibilidades que às vezes vai experimentando uma, depois vai experimentando outra, ou às vezes concilia também 2 tipos de trabalho dentro da profissão. Então são caminhos que são diferentes pela atuação, mas que ainda assim é psicólogo. Então nós temos muitas possibilidades, sem dúvida. Eu acho interessante que eu olho pra isso, eu acho isso lindo, porque eu falo, nossa, eu posso fazer tanta coisa, mas tem gente que tem desespero, né? Sim, aí que tem que entender se a pessoa vai estar conseguindo conciliar ou ela está fazendo aquilo por outro motivo, e aí entender melhor qual motivo é esse, por que está dando tanto desespero. E profissão realmente define, né? Eu tava lembrando, eu tô tentando puxar mais exemplos aqui, mas eu não vou lembrar. Quando a gente olha, por exemplo, sobrenomes americanos, eu acho muito legal a origem de palavra e coisa assim, né? Tailor é costureiro.
E é sobrenome, Al-Fayed, alguma coisa assim. E é sobrenome nos Estados Unidos. Por quê? Porque era Stephanie Al-Fayed, entendeu? Stephanie Taylor. Então, os sobrenomes em inglês, eu tô tentando lembrar mais exemplos, porque deve ter, mas eu só vi o Taylor na cabeça. Mas vários deles vêm da profissão da pessoa. Eu acho que, com o passar do tempo, e até mesmo a questão do teste vocacional, a galera passou a achar que a gente tem que encontrar a sua razão de viver, e que ela é uma só e que ela vai ser a mesma ao longo da vida, aquela coisa meio de filme, sabe? O que vai te realizar. E eu mesmo fico pensando, cara, eu gosto tanto de dar aula quanto eu gosto de atender, por exemplo. É que é lógico que a gente sabe o quanto que a educação paga no Brasil, mas assim, se tivesse igualdade de condições, falasse, não, você tem que escolher uma, eu não sei. E eu acho que é legal a gente fazer esse exercício de entender que, cara, você não nasceu pronto, preparado para um caminho só, né? A gente aprende a decidir aquilo que a gente quer tomar como decisão. E aí é sempre aquela coisa, se eu estou decidindo por isso, o que eu estou renunciando? Sim. E isso causa muito sofrimento. Então, por isso que você tem que, sempre falam, né, na orientação profissional, que escolher é um ato de coragem. Porque você tem que arriscar aquilo sem ter certeza de como que vai ser aquilo que você renunciou, como que seria, mas dentro do contexto que vai fazer sentido para você. Se tiver que decidir algo, vai gerar um sofrimento, vai ter que elaborar aquilo e entender por que você está decidindo aquilo. Mas se você puder conciliar, ótimo. Então, você não precisa necessariamente recusar uma atuação. Você sabe que a gente está falando de tomar de decisão, né? Quando eu estou atendendo, eu uso uma metáfora que com alguns clientes não funciona porque tem que saber jogar pôquer, né? Mas eu falo assim, cara, viver é tipo jogar pôquer. Você só sabe o que você tem na sua mão, que são as cartas que você já viu quais são. A vida vai virando algumas ali na mesa, só que você nunca tem todas as cartas para você saber, e mesmo assim você tem que decidir qual o movimento que você vai fazer. E tomando de decisão é isso, né? Você, cara, você nunca vai ter garantia de nada. Você diminui, né, por probabilidade o risco, mas não dá para saber, né? Eu acho que essa insegurança talvez seja o que pesa mais, né? No ensino médio para escolher um curso do vestibular. Cara, eu acho que você não ter certeza que vai dar certo deve ser o que pesa mais, né? Nossa, demais. Por isso que quando a gente pensa como que está o mercado de trabalho hoje, que tipo de trabalho que está sendo exercido para essa área, como que eu poderia trabalhar, já pensar em possibilidades, mesmo que depois você mude de ideia. Já vai te dando uma segurança de, não, eu me identifico com isso, eu sei que eu posso trabalhar com isso, eu sei que isso vai me dar um retorno legal e eu vou investir nesse momento. Chegando lá, percebi que realmente não tem nada a ver comigo, por algum motivo, ou outra coisa surgiu como mais interessante, que faça mais sentido, tudo bem, né? A gente recalcula a rota ali. Não, nossa, que massa isso. Eu estava atendendo agora há pouco, antes de vir para cá, né? Estava atendendo online, e o cliente estava comentando sobre uma... E a gente pode até falar depois que você já está trabalhando, né, o que acontece, mas ele estava reclamando que ele estava sentindo falta de um sentido do trabalho dele, que o trabalho dele é um trabalho muito cansativo, que exige muito, e ele estava falando, cara, eu não sei se eu estou vendo sentido mais no sacrifício que eu tenho que fazer por conta do trabalho. E eu falei exatamente isso para ele, eu falei, cara, você precisa ter plano, você precisa ter um porquê. Aí eu até brinquei que eu falei, é o burrinho com a cenoura aqui na frente, sabe? Você tem que ter um motivo para você estar andando. Sim. Porque eu falei para ele assim, essa ausência de sentido é justamente você não sabe para onde você está indo, o que você está buscando. Quando a gente sabe o que a gente está buscando e por que a gente está buscando, fica mais fácil de lidar com aquilo, né? Nossa, com certeza. Eu acho que é por isso que não saber é tão puxado, né? Nossa. E tem que ir de encontro com os nossos valores. Então, se a gente exerce um trabalho que vai contra os nossos valores, aquilo vai ficando realmente muito penoso. Sim. Eu brinco, quando eu fiz orientação profissional, né, com alunos, eu falava assim, porque dinheiro, né? Não, o que dá mais dinheiro, não sei o que e tal. Eu falei, gente, eu não vou ser besta de falar que não tem importância, porque é claro que tem. Só que não pode ser a mesma coisa. Aí a maior coisa, porque aí eu brinco com eles assim, eu falo, pensa que você vai trabalhar no mínimo 8 horas por dia ali, em média, né? Cara, 1/3 do seu dia você vai estar puto da cara se você trabalhar com algo que você não gosta. E aí eu falo para eles, é muito complicado, é muito difícil o tamanho da remuneração que você vai ter que receber para você trabalhar 8 horas por dia numa coisa que você odeia e ainda valer pra caramba a pena, sabe? Sim.
Então, assim, lógico que o dinheiro é importante, mas, cara, é 1/3 ainda mais agora que a gente vai aposentar com 200 anos de idade, né? Mas, tipo, não dá, né, Esther? Não dá pra você ficar, cara, 1/3 do seu... Em 1/3 você dorme, aí 1/3 do dia você tá trabalhando com um negócio que você odeia. É complicado, né? Tem que ter a ver com valores mesmo, né? Sim, não quer dizer que a gente não tenha desafios no trabalho, ou que a gente vai ter que amar tudo, ou que a gente vai ter que amar trabalhar. A gente pode amar nosso trabalho, mas não necessariamente a gente precisa amar todos os dias ter que trabalhar. Mas se faz sentido, né? Se vai de encontro com seus valores, se você tem um propósito com aquilo, mesmo que seja um propósito que não pareça tão grandioso, mas que você gosta, né? Como você disse, você gosta de dar aula. E aí, não é bem remunerado, ou não tem um reconhecimento, uma valorização. Mas faz parte do que traz sentido para você. Sim. Você gosta de estar ali, você tem um propósito estando ali. Então, eu acho que isso é muito importante. O dinheiro é importante quando a gente vai tomar uma decisão? Sem dúvida, porque a gente vai viver daquilo. A gente tem que saber que aquilo vai sustentar a gente. Mas não quer dizer necessariamente que seja um único fator predominante ali dessa escolha. Eu brinco, eu falo assim, lógico que o dinheiro é importante, você não vai pagar aluguel, boleto com abraço. Você fala, tá aqui o pagamento desse mês. Não, você vai ter que pagar com dinheiro, né? Mas é tentar buscar o equilíbrio nos fatores, aí até, já puxando o gancho, o que eu tenho que levar em conta? Bom, a gente está falando de dinheiro, né? Então é um dos fatores. Quais são os outros elementos, os outros fatores que eu tenho que levar em conta para eu escolher a profissão, ou que você trabalha dentro da orientação com eles também e tal? O que é importante saber ou levar em conta? Bom, de uma maneira bem resumida, assim, a gente tem que desenvolver muito essa questão de autoconhecimento, que vai envolver habilidades, interesses, valores, que é um dos principais. Nós temos também conhecimento da realidade profissional, mercado de trabalho, profissões, como que são as atuações, conhecimento dos cursos, se a gente for fazer cursos, seja de faculdade ou não, né? Às vezes, alguns cursos que só vai trazer um aprimoramento, que não necessariamente a gente escolhe uma profissão fazendo faculdade, né? Mas entender como que isso funciona, se isso vai estar dentro da realidade daquela pessoa, naquele momento, ou quais recursos que ela precisaria para isso acontecer. E aí também pensar em como que está a responsabilidade dela, independência, saber se ela está sendo influenciada ou não, se a decisão é dela, né, se ela está determinada a enfrentar alguma coisa ali, um desafio para conquistar aquilo. E aí a gente vai juntando muitos fatores, entendendo tudo que vai afetando a vida dessa pessoa, para a gente pensar qual o projeto de vida dela e como que ela lida com essas escolhas, para então ela tomar uma decisão mais consciente. Coisa pra cacete, né? Quando a gente pensa numa orientação bem completa, a gente vai direcionar nesse sentido. Mas, claro, depende muito de cada um. Tem pessoas que talvez vão precisar de uma atenção a mais em algum desses fatores. Outras pessoas já vão desenvolver um pouco mais rápido e a gente vai adaptando à realidade de cada um. E às vezes a pessoa, por conta do próprio processo de vida dela, pode ser que alguns desses elementos ela já tenha mais clareza. Sim, né? Com certeza. Às vezes está dificultando um pouco mais sobre autoconhecimento. E aí a gente vai entender um pouco melhor o que está sendo difícil para ela. Esse lance que você falou da influência, né? Que a gente sabe que acontece, né? Assim, o quanto que isso é prejudicial? Porque eu imagino que, por exemplo, possa existir uma situação onde dá match, né, entre o que eu realmente gosto Sim. e uma influência. Como que a gente vê isso? Assim, a pessoa ela acaba indo para um curso, uma profissão, e aí durante a análise toda a gente consegue ver que, acho que não encaixa direito com isso. A gente consegue ter essa percepção. Sim, com certeza. Eu fiz avaliação uma vez de uma menina que ela queria fazer medicina, por conta do prestígio e porque ela gostava de biologia. E aí a gente foi entendendo que ela não tinha uma boa relação com contato com pessoas de maneira direta. E aí, analisando isso, ficava um pouco difícil de pensar, olha, ou você vai querer, então, desenvolver esse contato com as pessoas, ou você vai querer pensar em outras áreas que talvez encaixe melhor com o seu perfil, né? Então, a influência, ela pode trazer, sim,
uma questão assim que vai fazer parte da história de vida dela, aquilo que ela já teve mais contato, aquilo que já conversaram um pouco mais sobre isso, aquilo que realmente talvez desperta o interesse. Mas se ela chegar ali para falar, olha, eu quero fazer medicina e não tem nada a ver com ela, então assim, por que ela vai decidir aquilo? O que está determinando para ela? Que tipo de influência? É porque o pai pediu? É porque a amiga vai fazer? É porque os irmãos fizeram medicina? É para ser doutora? É o prestígio, né? Então, se não tem nada a ver com ela, para que investir nisso só pela influência? Aí é uma influência negativa, porque daí não é um exemplo de alguém, não é uma inspiração. Aí é uma questão que não é dela, é uma escolha de outra pessoa. Não, e é bacana que você falou influência negativa. Sim. Porque a gente não foge de ser influenciado, né? Não dá, né? Eu lembro que eu tento explicar isso quando eu tô fazendo orientação ou algum tipo de oficina nesse sentido. Porque eu falo, cara, a gente tem 1 milhão de opções, né? De possibilidades. E não é à toa que você olha para um determinado grupo de opções normalmente, né? O seu olhar foi direcionado para aquilo. E eu sempre brinco que, assim, eu sou formado em Ciências Sociais primeiro, né? Cara, minha mãe é historiadora, sabe? Tipo, meu pai trabalhou num colégio a vida inteira. Para onde que seria... Lógico que eu podia, sei lá, fazer veterinária. Sempre existe essa possibilidade. Mas uma probabilidade maior seria que eu fosse para uma área de educação mesmo, da parte social, né? E tudo mais. E não é à toa, né? Porque o que você acha que a gente conversava na hora do almoço em casa? É educação, é política, é sociedade e tal, né? E aí não à toa eu escolhi sociais e não à toa também eu fui para psicologia porque eu gosto de seres humanos, né? Mas existe a influência que é positiva, né? De te apresentar o curso, de fazer uma série de coisas. Eu acho que o problema é quando não dá um match mesmo, né? Sim, e essa influência tem a ver com a sua história de vida, que é super considerado quando a gente vai avaliar essas questões. Então, fazia parte da sua vida, fazia parte da sua história. E você foi se identificando com isso também. Então, por isso que você fala, tem que dar match. Então, se você não, mesmo você tendo uma afinidade pelo contexto familiar, se você não tivesse interesse nessa área, se você achasse que não tivesse habilidade nessa área, provavelmente seria um problema pensar numa influência como essa. Eu posso escolher... Acabou de vir a pergunta na cabeça agora, deixa eu elaborar. Eu posso, por exemplo, escolher... eu quero ser médico e aí as habilidades que eu tenho não batem com aquilo. Eu posso correr atrás de desenvolver essas habilidades para seguir numa área que, a princípio, talvez não fosse tão natural, né? Sim, desde que a gente avalie num contexto como um todo que realmente você está disposto a enfrentar esses desafios. Por isso que vem muito daquele propósito, assim, qual que é o projeto de vida? Esse é o meu propósito, é isso que eu quero, é isso que eu vou querer para minha vida, e sempre vão surgir desafios, em todos os sentidos. Se é muito longe daquilo que você tem de interesse, talvez seja um pouco confuso se realmente essa decisão está coerente com o que você quer para sua vida ou com o que você está achando que quer para sua vida. Mas com certeza a gente sempre vai estar aprendendo, desenvolvendo novas habilidades que podem ajudar muito na nossa profissão. Ninguém nasce pronto, né? É isso, perfeito, pronto. Era isso que eu ia falar, assim. Às vezes as pessoas riem quando eu falo, mas tipo... Eu era uma criança muito tímida. Na verdade, assim, eu era uma criança muito faladora. Aconteceu alguma coisa que eu tento lembrar e não consigo lembrar, e eu me fechei, eu fiquei bem tímido, assim. E isso teve uma série de decorrências até na adolescência, né, e tudo mais. E eu dou aula, e eu tava conversando com você em off, eu vou dar aula semana que vem, provavelmente, e eu faço palestra e tal, e ninguém acredita. E eu uso o meu próprio case pra falar isso pra eles. Eu falei, gente, eu aprendi a fazer. Não era uma coisa que era... Até porque o que é natural, né? Mas enfim. Não era uma coisa que era natural minha. E eu comecei como qualquer habilidade, na verdade, né? É difícil as pessoas entenderem isso. Você é bom em alguma coisa, você não nasceu bom. Teve um desenvolvimento daquilo, né? E eu tive que desenvolver. Eu tive que levantar a mão em sala de aula, fazer pergunta. Eu tive que começar a me dedicar a fazer seminário e tudo mais. E hoje eu consigo dar aula, dar palestra e tudo mais, assim. É difícil explicar que tudo que você é bom, você desenvolveu, né? E que se
demete ou se não estiver tão longe, você pode desenvolver outras coisas também, né? Com certeza, sem dúvidas. É por isso que a gente vai avaliar como um todo. Às vezes, como você disse, você era uma pessoa de humanas. Imagina se você se forçasse a uma profissão de exatas. Né? Então, daí você poderia desenvolver? Poderia. O custo de resposta, né? O esforço. Nossa, né? Será que esse tamanho desse desafio seria coerente com o seu propósito? Você quer, né, também passar por todo esse desgaste. Exato, né? Você vai conseguir enfrentar tudo aquilo que vai surgir? Tem um vídeo no meu Instagram que eu tava dando uma aula na faculdade e só dá pra me ver, mas o contexto é esse. Tinha uma menina, eu dou muita risada quando eu lembro, assim. Eu tava falando, era primeiro ano, então não vou ficar falando de teoria, né? Eu tava falando de coisas que você não sabe quando está na faculdade. E aí eu falei, gente, você tem que aprender a trocar ideias, tem que aprender a deixar a pessoa à vontade, porque isso não fala tanto na faculdade, né? Sim. E aí eu fiquei brincando, eu falei, vai conversar com a velhinha no elevador do seu condomínio, sabe? Tipo, vai trocar ideia com a moça da limpeza. Fala que você faz psicologia. Pronto, já abre uma porta, né? Sim. Não, tipo, no Uber, né? Quando o Uber pergunta o que eu faço, eu falo, nossa, acho que eu vou falar que eu sou traficante, que deve dar menos dor de cabeça, sabe? Porque aí começa a contar a vida, né? Sim. E aí eu tava falando, e eu tava vendo a menina fazendo uma cara de gol contra, assim, sabe? Ela, tipo, meio assim. E aí eu falei, o que foi? Aí ela falou, porque eu não sei ser simpática, eu não sei. E de fato a carinha dela não ajudava muito no sentido, no quesito simpatia. E aí ela falou, eu quero ser psicóloga clínica, mas eu não consigo e tal. Eu falei, olha, primeiro, dá pra desenvolver, né? Você não nasceu desse jeito e a gente não é estanque, não é, né, engessado. E eu falei, outra coisa, você pode ir para um outro caminho também, se for muito pesado desenvolver isso. Então tem as duas coisas, né? Você pode desenvolver o que tá faltando ou você pode escolher uma outra profissão. Daí ela falou assim, mas dá pra aprender a ser simpático? Eu falei, cara... Dá, né? Tipo, lógico que dá, né? Só que é todo um exercício. E aí eu comparo com eu falando que eu era tímido e hoje em dia eu dou aula, sabe? Acho que eu até falei isso na aula, assim. Falei, cara, começa a tentar ser de outra forma. Começa a tentar botar isso em prática. Porque imagina, né? Você vai... Acontece isso com alguns colegas nossos, né? A pessoa vai fazer terapia e o psicólogo com aquela cara de bumbum, pra não falar o palavrão mais forte. Eu não volto, né? Então, assim, a gente tem que desenvolver habilidades, né? De modo geral, assim, entender que não é engessado, né? É a síndrome da Gabriela, que todo mundo fala em faculdade de psicologia. Sim, né? Ninguém nasce assim. E acho que no caso do psicólogo, o principal objetivo é você ser acolhedor. Isso. Né? Que a pessoa está levando dor ali e você precisa mostrar que você está compreendendo aquela dor como algo muito importante. Então... Se a pessoa não consegue identificar um acolhimento ou parece que está num desdenho, aí fica realmente muito difícil. Não, a pergunta de primeiro ano de faculdade é sempre assim, né? Tipo, mas o psicólogo, ele tem que ser aquela samambaia, sabe? Cara de nossa, não pode demonstrar expressão, não pode demonstrar sentimentos, né? Por quê? Eu falo, gente, por quê? Imagina, você tá contando a maior dor da sua vida e eu tô lá com aquela cara de samambaia, sabe? De paisagem. Anotando. Eu não volto uma pessoa dessa. Sim. E aí eu brinco, eu falo, olha, você pode... Só que tem um contexto pra isso, né? Sim, a pessoa tá chorando porque ela tá triste, você começa a chorar abraçado com os dois chorando. Não é isso, né? Mas, cara, mostrar que aquilo tocou é importante, né? Sim, até porque a empatia é um dos requisitos básicos para ser psicólogo. Total. Vamos voltar que eu levei você para outro caminho. Eu escolhi a minha profissão depois de um processo de orientação profissional. Eu vou ser feliz? Olha, aqueles, né? Depende. O psicólogo falando. Nada que a gente faça determina com tanta certeza aquilo que a gente vai viver na vida, se a gente vai ser feliz ou não. É claro que a gente diminui riscos de seguir alguma coisa que vai trazer total infelicidade. Mas é muito atrelado, né, às nossas questões pessoais, a nossa realização pessoal, a realização do trabalho, coisas relacionadas. Então, se está coerente com seu intuito, que a gente não separa, né? Assim, por mais que a gente fale, vida pessoal é uma coisa, vida profissional é outra, mas tá tudo misturado. É difícil separar, né? Então, se vai fazer sentido para você, você vai enfrentar os seus desafios,
Mas se perceber ao longo do seu trajeto que aquilo não está te fazendo feliz, reavaliar o que está acontecendo, quais contextos estão influenciando isso, se é a profissão ou se é outra coisa que pode estar acontecendo. O chefe, às vezes, né? Às vezes o ambiente de trabalho ou o deslocamento ou outras questões, ou até mesmo questões pessoais dela, naquele momento que, por exemplo, um transtorno depressivo faz com que a gente perca interesse em várias coisas do nosso cotidiano. E às vezes pode ser o trabalho um custo muito alto, né? Como você diz, de resposta, de esforço, que a pessoa vai perder o interesse, mas não necessariamente pela profissão em si, mas por aquele momento que ela está vivendo. Então, são muitos fatores que podem influenciar na nossa felicidade, né? Nossa, eu tô lembrando muito de casos. Eu atendo muita gente, não vou entrar em detalhes, lógico, mas muitos empresários, líderes de empresa e tal. E alguns deles vieram comentar comigo até recentemente do tipo, será que eu não estou em depressão porque eu estou desanimado e eu não estou querendo trabalhar e coisas assim? E aí eu lembro que eu brinquei, eu falei assim, não, cara, você só está reagindo a uma fase escrota da sua vida profissional, porque está acontecendo um monte de coisa que está exigindo muito, né? E eu falei assim, não quer dizer que você não goste do que você faz ou coisas assim. É porque, cara, você vai tomando porrada, uma hora você sente, né? Sim. E sucessivas porradas ali, né? E tudo mais. E aí você começa a questionar, às vezes, coisas que antes você não questionava. Sim. E aí você fala, pô, eu tô na profissão certa ou não, né? Até pela ilusão que nós temos da profissão, né? Nós identificamos, é isso, eu quero e tal, mas assim, no dia a dia que a gente vê a dificuldade, cada um experiencia de uma forma. Nossa, sim. Eu falo muito, por isso, nossa, total, eu falo muito assim, vai fazer estágio, sabe? Tipo, vai conhecer. Porque assim, dentro da nossa área principalmente, né? É psicólogo clínico, né? Pranchetinha e tal, anotando coisas e falando, conte-me mais sobre isso. Velho, não é, entendeu? Não é assim. E quando eu dou aula na faculdade, eu faço muito questão de falar sobre essas coisas, porque eu falo, cara, até pra pessoa não entrar numa roubada sem saber, eu falo, velho, você vai atender uma pessoa, sei lá, a pessoa ia se matar, entendeu? Sim. Uma pessoa que tá num momento muito complicado, vai atender uma pessoa que tá passando pelo mesmo problema que você está passando. É verdade. Que é o clássico da clínica, né? E aí eu falo muito, vai fazer estágio, vai entrar em contato com quem trabalha, na orientação também a gente faz um pouco isso, né? Pra você ver o que é a realidade daquilo, de trabalhar com aquilo, né? Porque existe muito idealismo, principalmente em relação a algumas profissões, né? Sim, e até no estágio você tem uma posição diferente de quando você está assumindo toda a responsabilidade, mas você já tem uma prévia, já vai te direcionando para aquilo, olha, realmente acho que isso aqui eu imaginei que fosse de um jeito e não é o jeito que eu quero para minha vida, mas como eu sempre falo, né, os desafios sempre vão surgir. Então, a gente vai ter que ter também essa habilidade de lidar com os nossos obstáculos, com os obstáculos que a gente não controla, com os que a gente pode controlar, né? Então, é muito complicado a gente idealizar um trabalho perfeito, ou uma felicidade, ou tudo aquilo que vai ser mil maravilhas, porque não vai. Viver envolve ser resiliente, né? Em muitos momentos, né? Independente da área, casamento, trabalho, você vai ter momentos complicados, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu imagino mais ou menos o que você vai me dizer, porque a gente já conversa bastante, mas assim, só porque eu acho que é importante a gente pontuar. De todos os itens lá que você colocou, que são fatores importantes e tal, existe alguma hierarquia no sentido tipo, isso aqui é mais importante, ou vai realmente variar de acordo com a pessoa? Te dou um exemplo. Exemplo besta, né? Eu vou escolher a minha profissão. Eu tenho que levar mais em conta o dinheiro, eu tenho que levar mais em conta a minha realização, eu tenho que levar mais em conta a área de trabalho, quais lugares eu vou poder trabalhar. Existe uma hierarquia ou é caso a caso mesmo? É caso a caso. Psicólogo, né? Psicólogo. Dependendo, assim, não tem como a gente descartar, assim, ok, o dinheiro para mim não é importante, então eu vou pensar em outras coisas. Tá, mas como é que você vai viver disso? Né? Ou então, assim, você não precisa do dinheiro, você, como você disse, é um herdeiro, você quer fazer só porque é interessante, você quer passar seu tempo, é um hobby para você. Então, é muito diferente para cada um, mas é primordial que a gente avalie todos os contextos, todas as questões que estão
em maiores dificuldades, o que realmente está faltando mais para aquela pessoa, e aí a gente vai dar uma atenção maior para aquilo. Eu posso, por exemplo, eu tenho alguns clientes que estão mais ou menos nessa situação, assim, do tipo, eu vou trabalhar com alguma coisa que eu não gosto porque me paga bem, e aí nas horas vagas, o dinheiro que eu recebo daqui, eu faço um monte de hobby que eu gosto e que me realiza. Esse equilíbrio, ele é possível? Ele é saudável? Olha, ele pode ser possível, mas todo mundo tem um nível de tolerância. Né? Então, já fiz atendimento de casos que foi consciente isso. Olha, eu vou me manter nesse trabalho para que eu, por causa do dinheiro, só por causa disso, porque às vezes era profissão, mas o ambiente era extremamente difícil, mas pagava bem. Então, até por um período assim, não, mas então vamos ver o que você pode fazer além do trabalho, já que você decidiu continuar. E aí ter um pouco de alívio. Mas chegou um momento que realmente a primeira oportunidade saiu de lá. Não, mas você falou agora, eu lembrei de um exemplo. Eu atendi uma moça faz uns 5 anos, assim, ela parou, foi embora para Curitiba e tal, e ela era advogada de uma família de advogados, então meio que ela, como aconteceu comigo, ela foi direcionada quase que naturalmente para aquilo, e a família dela tinha um escritório, assim, então estava muito, sabe, encaminhado para ela só entrar ali e começar a trabalhar. E ela, sei lá, cara, ela tinha vamos colocar aí, ela tinha uma renda de, sei lá, 25 conto por mês. Uma coisa assim, que para Brasil, principalmente, é um negócio muito fora da curva, né? E ela buscou terapia, olha que interessante, porque ela odiava o que ela fazia. Assim, tipo, ela falava, eu quero matar as pessoas do meu escritório, né? Ela falava de um jeito muito engraçado, assim, mas você percebia que ela estava incomodada. E eu lembro que eu perguntei para ela, eu acho que isso ilustra bem o que você está explicando. Eu perguntei, mas por que você foi? Ela, porque tava na cara do gol ali, sabe? Tava tudo muito encaminhado. Se eu não me engano, ela fez uma faculdade particular, então ainda tirou um pouco o peso de ter que passar no vestibular, que é um outro negócio que segura, né? E Stephanie, ela foi... ao longo da terapia, juntando uma grana por mês, até que ela falou, com perdão do francês agora, gente, ela falou, foda-se, eu não vou trabalhar com isso mais. E a última vez que eu tava conversando com ela tinha mudado, ela me mandou só uma mensagem para conversar um pouquinho, e ela tava pintando quadros, sabe? Tipo, ela saiu pra um negócio completamente extremo, assim. E eu brinquei com ela, eu falei assim, nossa, mas você abandonou o direito com força, né? Ela falou, eu não quero nem... Se eu cruzar com um aluno de direito na rua, eu bato nele, sabe? Tipo, eu vou brincando. Mas é porque, aí nesse caso, talvez tenha faltado essa noção da influência externa, talvez? E também nessa questão do sentido da vida, né? O propósito dela de estar fazendo aquilo, a influência, sem dúvida, uma influência já desconsiderando aquilo que era dela e simplesmente, isso é mais fácil e todo mundo já determinou que é isso para mim. Mas, como você disse, será que é saudável? Assim, qual o peso daquilo? Quanto tempo essa pessoa vai suportar? E quais problemas podem vir disso? Muitos, né? Burnout, crise de ansiedade, depressão. Tem muitas questões que podem ser desenvolvidas e que não vai ser saudável. Agora, se é uma coisa equilibrada, a pessoa, ela não gosta muito aqui, mas eu consigo deixar no trabalho. E aí eu vou me divertir, tenho outros alívios e tá dando, é uma escolha dela. No fim, o saldo tem que ser positivo, né? Sim. Eu acho que acaba sendo um pouco isso, né? Tipo, você tá fazendo um sacrifício, mas no fim das contas ainda tá valendo, você ainda tá tendo um ganho, né? Alguma coisa nesse sentido. E essa cliente, pensa numa pessoa que tem alma de artista, assim, tanto que ela tá pintando quadro, né? Mas ela sempre gostou de tudo, de música, toca instrumento e tal. Nossa. E aí, quando a gente começou a entender o processo, eu falei, cara, realmente não combina, entendeu? Tipo, ela até falava assim, eu gosto de ler sobre, eu acho até legal, assim. Mas trabalhar com isso era um negócio que me consumia. E ela sempre falava assim, eu sinto falta de me realizar, sabe? E aí, agora que a gente tá falando, não deu match, né? Tipo, ela tava fazendo um negócio muito por tudo que aconteceu, mas muito menos por um desejo, por uma realização dela, né? É verdade. Não faria sentido para a vida dela. Gente, como eu falei, é um salário muito grande. Eu acho que isso
reforço o que a gente falou, né? Sim. Dinheiro não resolve tudo, né, cara? O dinheiro não passa por cima de todos os fatores, assim, né? Você falou de alguns transtornos e coisas relacionadas, assim, uma escolha... Eu posso falar escolha errada? Dá pra dizer? Dá, né? Acho que dá, né? Uma escolha errada de profissão, ela pode acarretar uma série de questões de saúde mesmo, né? Sim, com certeza. Justamente por isso. Pela pessoa ela sentir um desgaste muito grande de estar executando aquele trabalho ou dentro do contexto que vai contra os próprios valores. E aquilo vai gerando muito estresse, vai gerando possivelmente ansiedade. Às vezes tem pessoas que têm crises de pânico, né, ataque de pânico, ou até mesmo vai ao limite extremo e pode ter um burnout, né, que é aquele estresse extremo que a pessoa ela não consegue nem mais trabalhar, ou pega algum trauma do trabalho, ou até mesmo não consegue mais ir até o local, né? Então a gente tem muitas questões que a gente precisa avaliar. É claro que o trabalho por si só não determina um problema de saúde, mas ele tem, como você disse, a gente trabalha muito tempo, a gente está no trabalho exercendo a nossa função, a nossa profissão por muito tempo do nosso dia. Então, o quanto que isso influencia também nessas questões negativas de desgastes e daquilo que não vai fazer sentido para a nossa vida e com certeza influencia na nossa saúde. E até pra gente amarrar isso tudo, eu posso mudar de prioridades também, né? Porque no caso dela, quando ela meio que resolveu uma questão financeira, aí ela ficou, psicólogo falando, ela ficou sob controle de uma questão muito mais de realização. Porque eu acho que isso pega, né? A gente tá falando aqui de uma coisa, lógico, né? O mais ideal possível aqui. Mas eu sempre fico pensando assim, sabe? Tipo, o quanto deve ser complicado para uma pessoa que tem alma de artista, como eu tava falando dela, mas que por questões sociais e econômicas, a pessoa tem que trabalhar de operador de caixa de supermercado, por exemplo. Nada contra a profissão, mas dentro desse exemplo que eu estou dando. O quanto a gente acaba tendo que escolher forçosamente por questões financeiras. E no caso dela, ela resolveu o financeiro, ela pôde migrar. Eu posso mudar de prioridades também, né? Sem dúvida. Ninguém às vezes consegue... Ninguém não, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem já entrar na profissão ideal, naquilo que ela deseja, no patamar que ela deseja. Então, muitas vezes as pessoas elas podem conciliar outros trabalhos e ter uma transição de profissão. Ou às vezes ela pode também trabalhar muito e não cuidar da saúde, e aí perceber que está precisando cuidar da saúde e ter que diminuir o trabalho para priorizar a saúde. Então, essa questão de prioridade, ela sempre vai existir na nossa vida. Por isso que a gente sempre fala, o que está fazendo sentido para você nesse momento? Se a profissão está pesando muito, como que a gente pode aliviar isso? Se a saúde está pesando, então talvez a gente vai ter que deixar o trabalho ali dentro de um contexto que é possível para cuidar da saúde. Ou, o financeiro está pesando muito, então como que a gente pode ter um plano para melhorar isso? E assim vai, né? A gente sempre vai priorizar alguma coisa na nossa vida. Esse pé na realidade, ele é fundamental, né? Porque, por exemplo, psicologia não foi a opção a princípio para mim. Mas eu não poderia fazer psicologia na UEL, por exemplo, porque depois que eu mudei para Londrina, eu tive que trabalhar o tempo todo e o curso é integral, né? Ou então, por exemplo, agora que eu sou psicólogo clínico, eu sempre comento assim, a minha ex, ela morava com os pais dela quando ela terminou a faculdade. Então, ela teve a possibilidade de fazer uma transição para clínica, mais tranquilo, porque a gente sabe que clínica até você conseguir cliente, né, demora um tempo. Eu não tinha essa opção, porque eu já trabalhava e eu não podia parar tudo e pegar um cliente, dois, não tinha como. Então eu tive que fazer uma transição onde eu dava aula e à noite eu atendia e até ir trocando de profissão, por assim dizer. Eu nunca deixei de dar aula, mas trocando de profissão. A gente precisa ter um conhecimento muito grande também de áreas de atuação nesse sentido, né? E o que cada área exige, né? Sim. Hoje eu vivo só da clínica, mas eu também, logo quando eu me formei, eu trabalhei dentro da assistência social por alguns anos, para ter a minha renda fixa. Isso. E também atuava na clínica para ter essa possibilidade. Então, quando eu decidi sair desse trabalho dentro da assistência social, eu atuo só na clínica hoje. Mas tem esse processo, é muito difícil a gente chegar e pronto, já
conseguir tudo formado, tudo bonitinho. Então, a gente sempre vai ter que passar por algumas transições, passar por algumas demandas e pensar na nossa realidade, priorizando algumas coisas, mas com um plano bem elaborado. Na psicologia rola muito da galera ir até para RH, né, recém-formado. Sim, é verdade. Porque absorve essa galera recém-formada, né, e aí depois a pessoa consegue ter a possibilidade de fazer a migração para clínica, muitas vezes. Sim, né? Exato. Eu não sabia se você tinha trabalhado na área social. Trabalhei. A gente pela prefeitura, né? A gente trabalha com muita coisa, né? Sim. Deixa eu te falar, pra gente ir encaminhando aqui, a gente tem um livro que você... Aliás, a Stephanie me mandou 46 livros, tá? Tipo, depois qualquer coisa eu coloco a maioria deles, pelo menos, na descrição aqui. Mas aí a gente escolheu aí eu queria que você falasse um pouquinho técnicas e medidas em orientação profissional e de carreira. Por que esse livro aqui foi o livro que você sugeriu? Aí o pessoal vai ver na tela também. Por que esse livro dentro de 46 sugestões que você me deu? Então, Renan, esse livro, eu percebo que ele é um livro atualizado, ele é de 2019, e ele é muito legal porque ele tem vários questionários, várias escalas, então tem questões muito práticas que a gente pode pensar na hora de desenvolver um trabalho de orientação profissional. Então ele traz ali um embasamento, outros livros, artigos e publicações vão trazer um embasamento teórico mais aprofundado, mas eu acho bem legal porque ele também não traz apenas recursos para psicólogos, porque nem sempre os orientadores são só psicólogos, né? Sim. Muitos são pedagogos, né? Então a gente já tem uma possibilidade de utilizar instrumentos que não são de uso exclusivo do psicólogo, né? Então, se alguém tem interesse, já está bem detalhado, questões práticas, os questionários, as escalas, e já vão dando recursos bem interessantes. Inclusive, como eu tinha comentado, né, em off, como você disse, tem um capítulo específico para pensar nas atuações de carreira do psicólogo, que eu achei super legal. Então, quando a gente pensa com muitas possibilidades do trabalho do psicólogo, tem um capítulo que ele ajuda a dar um direcionamento para isso também. A Esther está falando do capítulo 5, tá, gente? Escala de interesses por áreas da psicologia. Inclusive, eu queria até te perguntar um pouco sobre isso, assim. Porque uma coisa é a gente escolher um curso, né, por exemplo, vestibular, e outra coisa é o que a gente vai fazer depois de formado em si, né, depois de já ter escolhido. A orientação profissional, ela também pode atuar após a escolha nesse sentido de áreas, a gente consegue ter um trabalho em relação a isso. Sim. Sei lá, eu sou... É que vem psicólogo na cabeça, porque é com que a gente trabalha, né? Mas vamos supor, eu sou psicólogo, mas aí a gente tem esporte, saúde, hospitalar, clínica e tal. A orientação profissional, ela acaba abarcando também essa coisa de especificar um pouco mais também. Sim, a gente costuma separar a questão de... Por isso que fala de carreira. Então, profissional, a gente vai direcionando para a escolha da profissão, e de carreira a gente vai escolhendo, assim, vai direcionando a escolha para que tipo de área que a gente vai trabalhar, qual a carreira que a gente quer exercer dentro dessa profissão. Então, são trabalhos semelhantes em relação a facilitar escolhas, mas aí a gente vai considerando essas questões diferentes. Uma é para a gente decidir qual profissão e outras a gente vai direcionando, ou até mesmo mudança de carreira. Às vezes você está numa área que não está fazendo muito sentido, você quer, né, fazer uma transição, e a gente vai evoluindo isso também. E no caso, por exemplo, vamos supor, nós somos psicólogos clínicos, e aí eu quero mudar dentro da psicologia, assim. Isso envolve uma investigação bem profunda, né? Porque, por exemplo, você falou da área social, e dá para eu falar até eu tive experiência com RH também. Mesmo como você é psicólogo na área social e na clínica, eu era psicólogo em RH e psicólogo clínico. É muito diferente, né? Sim. E, tipo, como não errar? A gente tem que fazer uma investigação bem profunda, né? Às vezes, quando a gente se forma, a gente vai para a primeira possibilidade que às tem. Vezes não dá muito para escolher. Assim, eu quero ser psicóloga e vou atuar com o que surgir. Durante as experiências que a gente vai tendo, a gente vai avaliando isso. O que está direcionando mais com o seu propósito de vida, com o seu autoconhecimento. Então, a gente tem um recurso muito semelhante com a escolha da profissão, mas com um direcionamento muito mais específico, considerando
com o que você já trabalhou, quais habilidades que você já se identificou mais, o que essa área tem ou não tem a ver com você, e não necessariamente depois da sua formação, mas até o que você fazia antes. Às vezes a sua carreira está muito atrelada à sua história de antes da profissão. Eu tenho mais habilidade de falar com pessoas, de contato, de vendas, eu vendia muito. Então, qual outra habilidade que a gente pode conciliar com uma área, com uma carreira, que você já sente uma identificação, sente um desejo de trabalhar? Questão financeira, se isso, essa é uma área que eu acho muito legal e daria para evoluir cada vez mais, e muitos outros fatores que possam surgir, seja, tenho que mudar de cidade, não tenho, vou prestar concurso público, como que vai ser, né? Então tem muitas possibilidades que a gente vai reavaliando ao longo da vida e pode mudar também. Não, e é muito bacana que você estava falando, eu estava lembrando de quando eu trabalhava em RH, que uma coisa que eu adorava, uma coisa que eu odiava era recrutamento e seleção, eu achava muito chato, mas uma coisa que eu adorava era treinamento. E aí agora você está falando, vamos supor que eu fosse fazer a migração, né? Cara, eu gosto de dar aula, dar o treinamento talvez seja a coisa mais próxima disso. Né? E aí, são habilidades talvez parecidas. E aí investigando eu poderia ter essa noção. E como muda a demanda? Eu acho que é até legal falar um pouco isso, assim. Se você é psicólogo do esporte, tem uma outra coisa que vai bater, mas é bem diferente. Você é psicólogo clínico. Se você é do RH, é bem diferente de você falar de um psicólogo que trabalha na assistência social, né? Então, mesmo dentro da mesma área, a gente tem repertórios, comportamentos que são mais exigidos, né? Dependendo do objetivo do trabalho. Aquelas perguntas que você não faz para psicólogo. Quanto tempo demora? Porque, assim, falando dessa investigação toda, lógico que eu sei que você não vai cravar, né? Tipo, 15 minutos, sei lá. Mas esse processo, ele é longo, assim, seja para escolher a profissão ou depois? Só para eu ter uma noção, quanto tempo leva, mais ou menos? Depende. É claro, né? É claro. Depende muito. Como eu disse, existem algumas avaliações que a gente pode fazer, que já vai ajudar bastante a pessoa, ela talvez nem entre num processo de orientação profissional. Então, às vezes, faz uma avaliação psicológica com esse enfoque, que a gente consegue fazer uns 3 encontros para conseguir fazer uma avaliação. Ou então a gente consegue fazer um processo de orientação profissional, dependendo da situação da pessoa, né, do contexto dela, às vezes 6 encontros, 10 encontros, né? Então depende muito de cada demanda. E a questão de orientação de carreira também. Então, dependendo de como que está essa situação, está faltando um pouco mais aqui, a gente precisa investigar um pouquinho mais nisso, talvez demande um pouco mais de tempo. Você normalmente faz individual? Faço individual. Você já fez em grupo? Para fazer uma pergunta. Olha, em grupo, um processo de orientação, não. Porque eu ia perguntar assim, o quanto meu psicólogo clínico, eu gosto de estar sozinho com uma pessoa porque eu aprofundo bastante ali, né? Eu fico pensando que em grupo talvez a gente perca um pouco dessa possibilidade de aprofundar, ou será que eu estou viajando? Eu acho que daí vai depender muito de o quanto que a pessoa também está engajada naquilo. Então, vão sendo direcionados as atividades, os exercícios, e aí aquela pessoa ela também precisa se engajar. Então, às vezes a gente está ali disponível, dando todos os recursos, mas como está em grupo, é legal que existe uma troca no grupo, né? Quando a gente exerce algum trabalho em grupo, existe sempre uma troca, coisas que talvez você não tinha pensado, algumas perguntas, algumas demandas que ainda você talvez nem sabia que precisava pensar sobre aquilo, ou algumas respostas que surgiram ali que entra, né, que vai de encontro com aquilo que é seu também. Então, essa identificação, essa partilha também vai facilitando muito, mesmo que a gente não sente de frente a frente e aprofunde só com aquela pessoa, ainda assim, se tem uma demanda específica, a gente tem que olhar para aquela pessoa, talvez de maneira individual, né, de ter uma demanda ali, né, de uma troca, uma partilha, mas não necessariamente que ela vai sair prejudicada por ser em grupo. Talvez seja até melhor para ela. Eu acho que é que nem aula particular e aula, né? Às vezes a dúvida do coleguinha é a sua também, né? E você aproveita para fazer um gancho, alguma coisa assim. Stephanie, então, se eu faço um processo, a gente está falando de uma diminuição do risco do erro, dá para dizer assim? A gente está diminuindo possibilidade de dar errado, é isso mesmo.
Ah, tá. Então tá, então eu acho que é bacana, a gente conseguiu resumir, né, abarcar a coisa aqui. Eu, como eu te falei, eu senti muita falta disso quando eu era adolescente. Assim, você falando de como que funciona o processo que você faz, eu fico pensando o quanto que isso dá uma segurança para um adolescente numa época... Falando de adolescente quanto vestibular, né? Mas numa época que a gente não sabe nem o que a gente quer almoçar, né? Sim. E aí a gente tem um profissional trabalhando com uma coisa mais estruturada, deve realmente dar uma segurança muito maior, né? Sim, com certeza. É uma oportunidade que, se fosse um pouco mais divulgada, né, se fosse um pouco mais apresentada para os jovens, com certeza faria muita diferença. Até para eles entenderem a importância disso. Porque ainda está naquele momento de, eu nem sei ainda o que eu quero, para que eu vou ficar fazendo isso, né? Mas realmente faz uma diferença muito grande. Obrigado. Eu que agradeço. Foi muito legal estar aqui. Não, muito bacana, muito bacana. A gente trabalhou até mais questões do que a gente tinha combinado, mas eu acho ótimo quando vai naturalmente para esses lados. Tranquilo. Queria agradecer a presença, obrigado pela aula, tá? Quando a gente tiver que falar de questões de trabalho, principalmente, e clínica também, eu espero você de volta. Com certeza. Posso contar com isso? Claro, adoro. Então, ó, tá gravado, hein? Compromisso, agora não dá pra dizer não. Não, vamos sim, tá tudo certo. Eu adorei estar aqui, muito obrigada pelo convite. Imagina, foi um prazer. E obrigado também ao pessoal que acompanhou a conversa até agora, nessa jornada que a gente teve. Pessoal, como eu sempre digo aqui, a gente encerra o papo, porque a gente precisa em algum momento encerrar o papo, né? Mas não quer dizer que o assunto se encerre. A gente tem sempre a parte de comentários. Se tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma coisa, pode colocar aqui que eu passo para a Esther. Ela responde, ou vai no Instagram dela, manda alguma coisa, o Instagram apareceu na tela e vai estar na descrição também. Então, a gente termina aqui porque a Stephanie tem que atender os clientes dela, entendeu? Mas não quer dizer que o assunto se encerre, né? Sim. Então, comentários estão aí para vocês usarem, tirarem dúvidas. Não esquece também de deixar o like, porque quanto mais like tem o vídeo, mais o YouTube entrega. Então, como a gente falou no começo, trabalho todo mundo vai ter que lidar de alguma forma. Então, é importante que chegue mais gente. Não se esqueça também de se inscrever no canal. Toda semana a gente tem um episódio, fora os vídeos avulsos que de vez em quando eu faço, quando eu estou inspirado, né? Mas toda semana tem pelo menos um episódio do podcast aqui. Sempre assuntos que são muito legais e muito importantes. Beleza? Então a gente se vê na semana que vem, então. E um abraço para vocês.